Oi pessoal, excepcionalmente hoje a dica é sobre resina poliéster. Mais especificamente vou falar algumas coisas sobre resina cristal poliéster. Este canal, ele basicamente tinha, ou tem, né, na verdade, o intuito de falar sobre resina epóxi. Mas, depois que eu fiz um vídeo comparando a resina epóxi com a resina poliéster cristal, eu percebi que muita gente, principalmente iniciante, tem dúvidas sobre resina poliéster ou porque usa tanto a poliéster quanto a epóxi, ou porque quer iniciar com poliéster antes de partir para o epóxi. Então o intuito desse vídeo é basicamente em dar algumas dicas para evitar, digamos assim, alguns erros ou para facilitar a vida das pessoas que estão trabalhando com resina poliéster. Um dos primeiras dicas que eu posso dizer seria sobre o diluente. A resina poliéster, ele tem um cheiro bastante forte, bastante pungente, porque ele vem já na formulação dele um produto chamado monômero de estireno. E você pode utilizar o monômero de estireno comprado separadamente para diluir um pouco a resina poliéster. Então vamos lá. Monômero de estireno. Tome muito cuidado, ele é um produto com odor bastante forte, que é o mesmo da resina, só que quando ele é puro, o odor pode ser mais pungente ainda. Normalmente, se a resina já não é pré-diluída, tem muita gente que já vende a resina pré-diluída, para facilitar para algumas pessoas, porque a resina, principalmente a resina cristal, ela normalmente é um pouco mais grossa. E para facilitar, muitos fabricantes ou fornecedores ou revendedores já diluem ela um pouco mais para facilitar. Se a resina não é já diluída, em média, você pode usar até 10%. Mas tome cuidado, às vezes a resina já vem pré-diluída. Aí não é recomendável chegar num volume tão grande, talvez menos, trabalhar aí com uns 5%. A verdade é que quanto menos você colocar do monômero de estireno para a sua finalidade, melhor. O monômero de estireno, ele diminui a viscosidade, então ele facilita para você aplicar no molde ou numa laminação, facilita também para a saída de bolhas de ar. Mas ele é um produto que também faz com que a resina fique um pouco mais quebradiça e que também fique mais reativo. O monômero de estireno, para quem vamos falar assim, quimicamente conhece, eu acho que é assim, assim se eu não me engano, é isso aí. Ele é o que a gente chama de vinil benzeno. Então, ele só deve ser utilizado se for necessário. Se você for utilizar 1, 2, 3% e já der o resultado que você quer, melhor. Ou seja, quanto menos você colocar, melhor é o resultado. A resina poliéster já é conhecida como uma resina que não tem grande resistência a impacto. Quanto mais estireno você colocar, mais quebradiço ela vai ficar. Um outro diluente que também pode ser utilizado, mas você não vai encontrar ele com tanta facilidade, não é todo revendedor, nem todo distribuidor que tem, é o mais conhecido como não tem nada a ver com luta, tá gente? Pelo amor de Deus. MMA seria a sigla do metilmeta-acrilato. O metilmeta-acrilato, ele tem um cheiro característico de acrílico. Por que ele é utilizado às vezes no lugar do monômero de estireno? Ele costuma dar uma melhor transparência. Apesar da resina cristal ser bem transparente, o MMA aumenta mais ainda essa transparência da resina.
ela nem altera tanto a resistência ao UV, a resina poliéster já tem uma boa resistência ao UV, amarelamento, ele até ajuda um pouco, mas não é o principal, é para melhorar a cristalinidade da resina poliéster cristal principalmente. Em outros tipos de resina, tipo resinas de laminação, resinas de massa plástica, elas não são utilizadas porque não tem essa necessidade, então ela só é utilizada mesmo em resinas cristais, resina cristal poliéster. Mas não é tão fácil de achar, não é todo mundo que revende resina que tem o MMA, ok? Outra dica bastante importante, o peróxido de MEC, muito conhecido como PMEC, peróxido de MEC, peróxido de metil-etil-cetona. Ele é o catalisador. No mercado você vai encontrar catalisadores de vários preços, alguns catalisadores mais baratos que outros. Entenda que se o preço for pequeno, ok, você escolhe o seu melhor fornecedor. Mas se o preço for muito grande, de diferença, entenda que o peróxido de MEC também tem qualidades. Assim como a resina poliéster cristal também tem diferenças de qualidade, o peróxido de MEC também tem diferenças de qualidade. Você vai perceber que os catalisadores melhores, de marcas mais conhecidas, uma marca, não vou falar de marca aqui, mas enfim, o mercado de poliéster pode falar sobre isso. Algumas marcas bem conhecidas são um pouco mais caras, mas elas catalisam melhor, rendem mais. Na fabricação do peróxido de MEC, usa-se o peróxido de hidrogênio e existem alguns materiais residuais. São feitos filtragens, mas existem alguns materiais residuais, entre elas a água oxigenada. A água oxigenada, ela é a fornecedora do oxidante para o catalisador. Só que dependendo da fabricação, sobra um resíduo dessa água. E essa água, ela atrapalha um pouco a reação da resina, sendo um pouco mais lento, em alguns casos até atrapalhando um pouco a transparência. Então, um catalisador de boa qualidade faz com que você também tenha um produto final de boa qualidade. Fique bem atento com isso. Algumas pessoas querem... um outro ponto bastante importante, desculpe. Quanto se usa de peróxido de MEC? Em média, se usa de 1 a 4%. Alguns casos muito específicos em peças maiores se usam menos que 1%, mas aí são para pessoas um pouco mais experientes, que tem que saber controlar essa reação, saber o tamanho da peça. A peça aqui é um pouquinho mais complicado se você trabalha em percentagens menores que 1%. Para a maioria das pessoas que fazem peças de artesanato, peças pequenas, de 1 a 4% é a média. Como a quantidade é muito pequena, existe uma forma um pouco mais prática para você trabalhar com essas quantidades pequenas. Diferente do epóxi, que eu já falei que a dosagem é muito criteriosa e é necessário fazer em peso, o poliéster já não tem esse problema, eu comentei naquele vídeo do comparativo. Então como é que você pode fazer aqui? Isso é uma média, tá, gente? No conta-gotas, em média, 30 gotas equivalem a 1 grama. É uma média, porque vai depender do frasco, conta-gotas, ok, da embalagem, mas é uma média que dá para trabalhar bem. 30 gotas equivale a 1 grama. Ou seja, se eu pego 100 ml ou 100 gramas de resina e eu quero colocar 1% em 100 gramas ou 100 ml de resina, eu vou pôr 30 gotas. Se eu quiser 2%, 60 gotas. E vamos pensar numa quantidade menor. Se eu vou fazer 10 gramas, eu vou pôr, então, 3 gotas, se eu for 1%, 6 gotas, se for 2%, e assim por diante. Essa quantidade de gotas ajuda bem para quem trabalha com quantidades pequenas. Para quem trabalha em grande quantidade, de repente pesar ou por ml funciona melhor. Mas para quem trabalha em pequena quantidade, ml às vezes é muito ruim. Então gotas ajudam bastante. Um outro produto que é muito utilizado em resina poliéster é o acelerador. O mais conhecido é o acelerador de
Cobalto, acelerador de cobalto, ele é um líquido bem roxo. Não se usa sempre, principalmente em resina poliéster cristal, não se usa sempre porque como ele é uma cor muito forte de roxo e quando ele reage com a resina, ele tende a ficar meio amarronzado. Então não é todo mundo que utiliza o acelerador de cobalto, mas se for utilizar, também ele utiliza muito pouco. 0,3%, 0,4%, 0,6% no máximo. E aí também vai uma outra dica em gotas. Acelerador de cobalto, cada 40 gotas aproximadamente dá 1 grama. É uma conta, como eu falei, mais arredondada. Vai depender do conta-gotas, pode ter uma variaçãozinha, 28, 32, 42, 38, dá uma pequena variação, essa é a média. Outro ponto que tem que tomar muito cuidado: acelerador de cobalto e peróxido de MEC nunca, mas nunca devem ser misturados fora da resina. A mistura desses dois ocorre uma reação que pode ser explosiva. Então, se você for utilizar isso aqui, armazene até separado, para não ter problema de um vazar e poder entrar em contato com o outro. E só misture o MEC se o acelerador de cobalto estiver bem misturado na resina. Não jogue o cobalto e depois o MEC e misture, é perigoso. Coloque o cobalto, misture muito bem e só depois coloque o peróxido de MEC. Nunca misture os dois, é uma reação muito forte. Se possível também, se for armazenar, armazene em locais separados. E até o catalisador armazenar longe da resina, porque afinal de contas ele é um produto que pode reagir caso tenha algum vazamento de um e de outro. Outro ponto muito importante que eu vejo algumas pessoas fazerem: remoção de bolhas de ar de superfície. Tem alguns que usam spray quebra-bolhas, tem alguns que usam soprador térmico e tem gente que usa a mesma metodologia do epóxi, que é usar maçarico em peças pequenas, fósforo, isqueiro. Pelo amor de Deus, gente, o monômero de estireno, que é esse cheiro forte da resina, ele é inflamável. Então, em algum caso, eventualmente, se tiver uma quantidade de concentração grande do monômero de estireno e você ligar algum tipo de chama, pode causar acidente, ele pode se inflamar, pode dar o que nós chamamos de flashpoint. Até se tiver uma concentração grande desse monômero de estireno no ambiente, pode dar um flash que pode ser perigoso. Então evite usar qualquer tipo de chama próximo da resina poliéster. Aqueles vídeos que as pessoas usam maçarico para quebrar bolha, essencialmente é com epóxi. Não faça isso com poliéster, você está correndo um risco muito grande. Outro ponto que você tem que lembrar também: resina poliéster, para quem está começando, ela é uma resina que tem uma vida útil pequena. A partir do momento que ela é fabricada, ela tem em média de 4 a 6 meses de vida útil. Se eventualmente você comprou uma resina que já ficou na prateleira da loja 1, 2 meses, então obviamente você ter o seu tempo de prateleira em casa vai ser menor. Procure sempre guardar em embalagens fechadas, preferencialmente originais, em local fresco, longe do sol, chuva, bem acondicionado e bem fechado, para que você possa usar ele durante mais tempo. Depois de um certo tempo, você vai perceber que se você tiver resina velha, você vai perceber que ele começa a ficar meio grosso, formar grumos. Se for em pote, você vai perceber que forma até como se fossem umas estalactites no pote, né? Porque ela começa a fazer uma cristalização. A partir desse ponto, a resina já começa a ser problemática para trabalhar. Alguns ainda tentam diluir com o monômero de estireno para reutilizar, dependendo do ponto até dá, mas não aconselho muito. Às vezes a resina não catalisa legal, fica cheia de grumos, fica com defeito. E as recomendações que eu já falei sobre epóxi de itens de segurança, aqui tem que ser redobrado. Por quê? A resina poliéster tem um odor muito forte. O monômero de estireno que tem na resina, ele é bastante agressivo à pele e agressivo a mucosas e olhos. Então não descuide de óculos de segurança, de luvas de proteção, de roupas com manga comprida,
roupa, até aventais, por exemplo, calçados. Não se descuide da ventilação do ambiente, porque o cheiro é bastante forte. Evite trabalhar em muita quantidade em resina em locais que sejam residenciais. Por quê? Porque o seu vizinho vai acabar reclamando do cheiro. O cheiro do poliéster é um cheiro muito forte. As pessoas que trabalham com poliéster, na verdade, às vezes até acabam acostumando com o cheiro. Mas não é o caso de pessoas que não estão trabalhando. E até é um risco você se acostumar com o cheiro, porque você não percebe a intensidade de odor que tem no ambiente. E com certeza a vizinhança vai acabar reclamando. Procure então, se você trabalhar num volume maior, trabalhar num local um pouco mais isolado ou num lugar que não tenha tantas residências à sua volta. É isso, gente. Se tiver mais alguma dúvida, entenda, esse canal é específico sobre epóxi. Mas como eu trabalhei muitos anos com poliéster, eu conheço alguma coisa também. Então, tendo alguma dúvida, como sempre, manda um e-mail, faz um comentário aqui no vídeo. E procure trabalhar com muito cuidado, tá ok, gente? E até a próxima. Tchau!